Olá, sou o Arthur Carasso, estou aqui mais uma vez na companhia da Gina e do Silvio para falar sobre o nosso Visão 2026, um relatório anual em que a gente acaba compartilhando com os nossos clientes os temas que vão nortear os investimentos no ano de 2026. Espero que tenham gostado da versão 1 do vídeo que a gente montou para falar sobre o mercado internacional e agora, novamente, vamos discutir um pouco mais focado no Brasil esses temas de investimento. Gina, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada, Arthur, pelo convite. Silvio, mais uma vez um prazer estar com você também nessa conversa. Prazer é meu. Então vamos lá, gente. Aqui no primeiro vídeo a gente falou muito sobre o mercado internacional, acho que uma conversa super rica, espero que tenham gostado. E nesse segundo vídeo, queria que você contasse um pouco para a gente quais foram as mudanças que a gente trouxe para o mercado local, nas alocações das classes de ativos e o porquê dessas mudanças. Ótimo. Como a gente discutiu até um pouquinho mais em detalhe no vídeo 1, tão importante quanto olhar a alocação fim para os portfólios que a gente chama dos P's aqui no banco, né? O P1, P2, P3, que são os portfólios modelo, é entender um pouquinho como que a gente definiu as premissas e como que isso é usado dentro da construção das carteiras. Então, a primeira coisa importante a gente faz sempre uma combinação, olhando para trás e entendendo o que estruturalmente uma determinada classe de ativo entrega de retorno para os seus investidores. Essa diferença entre esse retorno e o quanto dá a renda fixa livre de risco no Brasil, ela define qual que é esse prêmio histórico que essa classe pagou. O problema é que se você tem uma variação muito grande para cima ou para baixo do prêmio de uma determinada classe, do retorno daquele ano da determinada classe, quando a gente vai olhar o horizonte de 3 a 5 anos, no caso do mercado local, para frente, talvez esse retorno já não é exatamente o mesmo. Então a gente faz uma combinação estatística entre olhar para trás e olhar para frente. E ao olhar para frente, para cada classe de ativo, a gente combina diversos fatores e prêmios de riscos que são atachados a esses fatores, né? E eu acho que, para quem tiver curiosidade, vai ser um prazer falar com o nosso time de investimentos, a GWS. Eles estão prontos para entrar nesse nível de detalhe e explicar um pouco como que a gente constrói essas premissas, né? Mas, indo direto para a tua pergunta agora, quais são os ajustes importantes? A gente segue num mundo onde a nossa expectativa para médio prazo é de um crescimento sustentável e com uma certa difusão entre as diferentes geografias. E também a gente vê um Banco Central no Brasil relativamente bem sucedido em gradualmente trazendo a inflação mais para perto do que seria a sua meta com uma determinada banda. Por que isso que eu estou falando é tão importante? Porque para ativos de risco, você permite um ambiente mais propício para destravar um pouco de valor. Por outro lado, a gente já viu vários desses prêmios de risco já começando a ser destravado no ano passado. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê no pré-fixado, a gente gosta da classe ainda, mas o peso estratégico nos nossos portfólios é um pouco menor do que era no ano passado. Em compensação, a gente vê na curva de juros ainda, na parte longa em papéis indexados à inflação, uma taxa de juros real relativamente alta. Então a nossa carteira está alongando um pouco nessa parte de indexado. Quando a gente olha na parte de crédito, a nossa carteira tende a ter uma exposição a crédito um pouquinho menor, dado o fechamento do prêmio de crédito do que foi no ano passado. Finalmente, quando a gente vai para a parte de equities, né, renda variável, tanto a renda variável local quanto a renda variável internacional com proteção para real, a gente vê um aumento. Ainda que o ano passado tenha sido muito bom para a classe, a gente começa a perceber que o
o quanto a gente tem de potencial de destravamento de lucro e os níveis de preço de partida que a gente tem agora permitem uma carteira um pouquinho mais empreendedora do que ela era em 2024. Então, resumindo, nossa carteira, o pré-fixado um pouco menor do que ele era, renda variável local e internacional com proteção para reais maior do que era e um prazo médio na carteira de inflação maior do que era e uma carteira de crédito um pouquinho menor. Perfeito, Silvio. E quando a gente olha, né, o primeiro vídeo em que a gente discutiu bastante sobre o assunto, né, a gente sempre lembra que essa conversa, esse guia de investimento, ele serve muito para balizar para onde a gente acredita que estão as oportunidades, mas a gente acredita muito numa individualização, né, das carteiras dos clientes, né, na capacidade que a gente tem de conectar toda essa visão que a gente tem para o próximo ciclo econômico com as especificações e necessidades particulares de cada cliente, e eu acho que esse é um processo que a gente vai, obviamente, conduzir com o nosso time, com cada um dos clientes ao longo desse início de ano, né? Sem dúvida. Um outro ponto que me chama a atenção ali, e que eu acho que é interessante, é que quando a gente faz essa visão, né, prospectiva, né, de tentar projetar quais vão ser os prêmios de risco para cada classe de ativo, a gente está olhando muito para um ciclo mais longo, né, um ciclo de 5 anos, 7 anos. Né, normalmente é essa mais ou menos a visão que a gente tem de alocação de risco. Né, e é muito comum nessas horas a gente começar a se balizar no ano anterior. E o ano anterior, ele realmente, né, para a classe de ativo de risco no Brasil, ele foi um ano forte. A Bolsa subiu mais que 30%, né, num ano desses, os multimercados performaram bem. A gente teve um ano que, de uma certa forma, capturou bem, né, os movimentos e os prêmios de risco do mercado. Mas se a gente pega 5 anos para cá, nenhuma classe de ativo bateu o CDI. Né, a não ser o S&P em reais, né, que é uma classe, diria, mais global tropicalizada, né, então não é uma classe de ativo Brasil pura. Mas se a gente pegar 5 anos para cá, todas as classes de ativo perderam, né, do CDI. E eu acho que esse é um dado importante para mostrar o quanto dá de prêmio ainda para capturar no próximo ciclo de mercado que a gente está comentando. Gina, à luz do que o Silvio trouxe aqui das principais mudanças, quais são os temas que você acredita que vão nortear os investimentos dos clientes aqui no Brasil? Em 2026, Em 2026. Né? A gente vê 3 temas principais, né, norteando aí o ano aí para os investidores. Primeiro tema é a moeda, né, o real. E aí, como a gente discutiu no vídeo anterior de internacional, a gente está numa expectativa de que a gente possa estar entrando num ciclo de dólar fraco, né, e se isso for verdade, o real aqui tem espaço para se fortalecer. Se a gente vê esse gráfico, o real ele é muito conectado com o que acontece com a tendência do dólar no exterior. Né? Então, o ano passado foi um ano de dólar fraco e o real, a taxa de câmbio aqui caiu 11%. Totalmente inesperado se a gente fosse olhar o que a gente estava vendo hoje, né, nesse mesmo dia no ano passado, né, que o dólar estava super pressionado. Então, uma mudança muito grande. Então, 2025 foi um ano de dólar fraco e isso se refletiu aqui na apreciação do real. E aí, a valorização do real ajudou a controlar a inflação, controlou o preço de alimento, um impacto muito importante em tradables, né? Então, se o dólar continuar se valorizando lá fora, é uma informação importante aqui para a gente saber o que esperar do real. Aí o segundo tema é o tema dos juros, né? Como o Silvio falou, a gente acha que a taxa de juros está muito alta e que a gente tem espaço para cortar juro. A projeção aqui da casa é que a gente corte juro a partir de março, né? Com espaço para queda de juros, dado uma inflação mais comportada, que está convergindo para a meta, né? Num horizonte relevante que o Banco Central olha, uma atividade com uma desaceleração moderada. Agora, o tamanho do ciclo que a gente vai ter esse ano, eu acho que vai ser muito dependente dessa percepção do dólar e aí do risco de eleição que eu vou comentar mais para frente. E aí, quando a gente olha também em relação ao qual poderia ser o tamanho total, né, de ciclo de queda de juros no Brasil, não olhando só esse ano, mas olhando, né, para o ano que vem também, eu acho que isso vai depender muito da questão fiscal.
né? Então a gente tem um problema fiscal no Brasil. No relatório a gente também discute bastante, né? Como a gente discutiu no internacional a situação fiscal dos países envolvidos, a gente também está discutindo a situação fiscal do Brasil. E aí a gente fala da necessidade de fazer um ajuste para estabilizar a relação dívida-PIB aqui, qualquer que seja o resultado da eleição, né? Então eu acho que ajustes mais ou menos sucedidos é que vão mostrar o espaço aí para a gente, quanto que a gente pode reduzir o juro nos próximos, né, entrando em 27 para frente. E aí o último tema é o tema da eleição, né? Assim, a eleição ainda é muito cedo para falar sobre a eleição, né? Mas a gente vê ali, olhando para o passado, que normalmente a eleição começa a afetar os preços dos ativos a partir do segundo trimestre, quando os candidatos já estão definidos, né? E no relatório a gente discute a opinião dos consultores, né? A gente aqui no Itaú ouve muitos consultores, e aí a gente colocou lá muito material produzido pela Eureja, que é o nosso principal consultor hoje de análise política, e eles fazem um prognóstico da eleição olhando duas coisas. A primeira é a aprovação do presidente, uma coisa meio básica, né? Uhum. Presidentes bem avaliados que vão para a reeleição têm boa chance de ganhar, né? Então, se você tem uma super avaliação boa, a chance de você ser reeleito é grande. Mas, como disse o Silvio hoje, que eu achei perfeito, isso é uma condição necessária, mas não é suficiente, né? Então é necessário que você tenha uma boa aprovação, senão não vai ser reeleito, mas não é uma condição suficiente. Eu acho que existem outros fatores que podem definir a eleição, e aí a gente tem discutido muito, que são as questões da demanda dos eleitores, o que eles querem do próximo presidente, que tipo de mudança, do que eles estão esperando, né? E o que a gente tem visto nas pesquisas é que as pessoas estão muito preocupadas, essa preocupação está aumentando com a questão da violência, por exemplo, né? Então, eu acho que candidatos que atendam essas demandas, né, do eleitor ali na hora da eleição, eles também são mais competitivos. Então, tudo isso para falar que a eleição ainda é difícil fazer um prognóstico. Eu acho que a gente acha que vai ser uma eleição muito concorrida, competitiva, e aí os mercados acho que vão começar a refletir isso aí a partir do segundo trimestre, tá? Então, acho que no final das contas o que a gente está discutindo é que os principais temas aqui obviamente a eleição, como você trouxe, a queda de juros e o câmbio, né? Uhum. Enfim, como grandes temas para nortear. Quando a gente fala do fiscal, tem o lado da dívida e tem o lado do PIB, né? E tem um capítulo muito interessante no relatório em que se fala dos desafios do Brasil de aumentar a taxa de crescimento do PIB, né? Queria que você contasse um pouco para a gente, Gina, sobre esse capítulo especial. Eu acho que essa história, né, de aumentar a taxa de conseguir aumentar a taxa de crescimento do Brasil já é uma história antiga, né? A gente está falando isso há muito tempo. Curiosamente, assim, recentemente, existe uma discussão de que a gente até conseguiu aumentar um pouco o PIB potencial, dada todas as reformas, né, que a gente fez. A gente tem visto, né, nessa década de 2020 um aumento grande da taxa de crescimento, né? Porque se você olhar o Brasil entre 2010 e 2020, o Brasil praticamente não cresceu, né? Foi a segunda década perdida da história do Brasil em termos de crescimento. Então a gente até aumentou a taxa de crescimento e com a inflação bem controlada, então tem uma discussão aí de aumento de PIB potencial, que é uma boa notícia. Mas olhando para frente, se a gente olhar, né, o que o Brasil tem que fazer para aumentar melhor ainda mais, eu acho que a gente tem que aumentar o investimento e a produtividade, né? Não tem segredo. O bônus demográfico que a gente tem está acabando, né? Até 2030 a gente deve acabar, então você não vai ter tanto crescimento de mão de obra, o fator mão de obra não vai contribuir tanto, e aí então você vai depender cada vez mais de investimento e de aumento de produtividade. Então, por isso que ter um ambiente econômico propício, né, para investimento é importante. Você ter contas fiscais saudáveis, isso é importante, porque isso ajuda a que você aumente o investimento, melhora a produtividade, né? Então, quando a gente fala, né, de reforma fiscal, não é também porque isso cria condições de melhorar a taxa, de reduzir o juro e melhorar a taxa de crescimento da economia, né? Aliás, se eu puder adicionar ao ponto Por da favor. Gina, a gente muitas vezes a gente mistura um pouco a discussão. Então, pensando exclusivamente como investidores em ativos brasileiros, em última instância, o que a gente quer? A gente quer fluxos de caixa relativamente previsíveis,
crescentes e que possam ser descontados com taxas menores. Porque quanto mais baixa é a taxa de desconto, maior é o valor presente daquele ativo. É tão simples quanto isso. O que permite que isso aconteça? Se você tiver um ambiente de negócios e um preparo do seu capital humano e uma disponibilidade de recursos para capital físico, tal que você destrave crescimento, normalmente isso vem junto com uma volatilidade macro mais baixa e com uma taxa de crescimento alta. Ótimo para fluxo de caixa de ativos de risco de uma forma geral. Ótimo para um ambiente de empreendedorismo. Se você tem uma agenda fiscal que ela é bem comportada, responsável, com cuidado para que você não tenha grandes transferências de riqueza intragerações e entre gerações, isso permite que você tenha uma taxa de desconto desse fluxo de caixa mais baixa. E no final, a gente como investidor, a gente se beneficia muito, porque normalmente isso vem junto com prêmios de risco que vão sendo reduzidos. Então, no final das contas, essa discussão toda, ela é uma discussão de o que o Brasil precisa fazer. E essas discussões eleitorais, elas passam. Todo mundo é muito curioso em entender o que os candidatos têm para propor, porque, em última instância, é sobre quando e quais reformas vão ser priorizadas e qual é o impacto disso sobre essa concorrência do setor público com o setor privado em busca de financiamento local e internacional. Perfeito. Bom, a gente iniciou 2026 e a gente já tem, obviamente, todas as performances de classe de ativo de 2025 estabelecidas, não se muda mais. Então, dito isso, a gente acabou 2025 com uma rentabilidade por classe de ativo muito boa para o investidor, tanto no local quanto no internacional, né? Os ativos de riscos performaram esse ano. O que espera-se? O que se espera, na verdade, para agora em 2026, diante desses tópicos importantes e impacto nos mercados, do ponto de vista de volatilidade, do ponto de vista de direcionamento, que vocês conseguem, enfim, trazer um pouquinho de bola de cristal aqui para a mesa? Ótimo. Bom, por que rodaram bem os ativos no ano passado? Essa que acho que é a primeira pergunta importante. Porque ativo de risco rodou bem no mundo todo. Não foi só a Bolsa Brasileira que performou bem. Se você olhar o mundo emergente como um todo, rodou bem. Então, a Bolsa Brasileira, ela performou bem porque o mercado estava antecipando um ambiente de negócios muito propício no Brasil, ou porque o mundo todo subiu e os ativos emergentes valorizados num ambiente de dólar um pouquinho mais calmo e numa agenda de crescimento global saudável. A gente acha que essa é a hipótese que parece que está sendo verificada até o momento. A segunda coisa importante, à medida que a gente vai se aproximando do início de corte, a Gina comentou bem que a gente espera um início de ciclo para final do primeiro tri desse ano, à medida que a gente vai se aproximando, os ativos que têm prazo médio mais longo, ou seja, ativos pré-fixados, indexados à inflação, bolsa, esses ativos tendem a se beneficiar dessa expectativa de taxa de juros um pouco mais baixa. Então, uma parte disso está explicado porque no ano passado o mercado já estava prevendo que a gente vinha se aproximando desse início de ciclo. O que a gente repara na prática é que uma vez começado o ciclo, você tem uma mudança no protagonismo. Então o protagonismo diminui um pouco nos ativos de renda fixa e aumenta um pouco nos ativos de renda variável. E de certa forma, isso já está aparecendo nas nossas recomendações táticas. Quanto mais perto a gente está vindo do início do ciclo de corte, mais a nossa carteira está ficando, entre aspas, aqui, empreendedora em relação a uma carteira mais renda, né? Acho que se reflete, como você bem comentou, na nossa maior exposição em bolsa, né? Nas nossas alocações. E existe algum setor que a gente acredita que se beneficie mais nesse ambiente, mais propício à alocação em ativos de risco? Então vamos lá. Tem uma discussão aqui que é super rica
e pode ser tão longa quanto a gente quiser, mas tem uma discussão que é tática e tem uma discussão que ela é um pouco mais estratégica, né? Na discussão tática, os setores que são mais cíclicos, domésticos, eles tendem a se beneficiar mais num ciclo de corte de juros. Então, tipicamente, essas empresas que são mais relacionadas à reaceleração da atividade doméstica, à descompressão da taxa, empresas que têm uma alavancagem financeira mais alta, essas empresas elas performam melhor. Agora, quando você pensa numa construção de carteira olhando para um horizonte mais longo, que seria a tua alocação mais estratégica, aí na verdade você está em busca de empresas que tenham mais qualidade, de empresas que tenham uma previsibilidade um pouco maior. Então, tipicamente setores como saneamento, setor elétrico, bancos, são empresas que têm hoje uma participação relevante dentro dos portfólios que têm uma visão mais estratégica. Empresas com mais cara de varejo, por exemplo, elas acabam ganhando um protagonismo maior na parte tática. Então a nossa carteira tem um pouquinho dos dois hoje, nesse combinado. Perfeito. Do ponto de vista de alocação de portfólio em renda fixa, juro real, pré-fixados, acho que queria ouvir um pouco o comentário de vocês ali sobre o início de ciclo de queda de juros e o quanto que isso pode também traduzir em melhores expectativas de retorno nessas classes. Eu começo e depois eu te passo a bola. Bom, a previsão do ciclo de corte para essa janela de curto prazo, ela está ali na casa de 2%, ela está variando entre 2% e 3% de corte. Tá? Então agora está mais para casa do 2% com 2,5% de corte. Esse número, ele pode mudar e pode mudar bastante. Se o câmbio ficar mais forte, se o real ele for ficando mais forte, normalmente abre espaço para uma janela até um pouco maior, mais longa e com mais cortes. Perfeito. Então, essa é a primeira parte. Hoje, o número está mais ali na casa de 2,25, 2,50. A projeção de final de ano é 12,75, né? É isso. De juro. Se isso acontecer, o pré-fixado já tem bastante coisa disso no preço. Então, isso até explica o porquê que a gente se beneficiou bastante de um trade tático no pré-fixado e recentemente a gente aproveitou e pôs esse lucro no bolso. Pode ser que dê mais oportunidades? Pode. A gente está avaliando o tempo todo ali na mesa com o nosso time de portfólio management. Com relação aos papéis de... E aí tem uma coisa importante que é o Tesouro, o ano passado, fez um trabalho grande de aumentar a oferta de títulos pré-fixados e indexados à inflação. Então, isso acabou diminuindo um pouco o potencial naquele momento de fechamento dessa taxa de juros longa e, portanto, de você ver esse valor sendo destravado. Você falou, as classes de ativo brasileiras rodaram super bem. Verdade, mas os papéis de inflação longo não superaram o CDI. Porque o CDI ofereceu um juro real gigantesco, abre esse ano com um juro real gigantesco ainda, mas a tendência é esse juro real ficar um pouco mais apertado, ainda muito acima do que historicamente a gente viu. E essa é a outra coisa que a gente ouve muita pergunta, né? Poxa, mas precisa desses juros todo? Aí eu acho que um pouco a Gina já deu a pista pra gente. Me fala o que vai acontecer com o fiscal, que eu te falo o que vai acontecer com o juro real no Brasil. Se você tem uma economia cujo PIB potencial ele está crescendo, e ao mesmo tempo você tem uma competição menor do setor público com o setor privado por financiamento, a tendência é a gente poder trabalhar com taxas de juros mais baixas. Eu acho que na NTN-B também, que a gente tem visto, né, essas taxas muito altas e quase sem cair, né, Silvio? Eu acho que você tem uma combinação de um cenário internacional com taxa de juro longa subindo, que é um comentário que a gente conversou bastante no primeiro vídeo, né? Então você tem um mundo em que as taxas longas estão subindo, isso então acaba pressionando os juros aqui, e você tem essa incerteza fiscal, né? Você tem essa incerteza fiscal que mantém aí um prêmio de risco para o investidor
que não sabe o que esperar ali, né, depois da eleição. Então, se tiver de novo uma consolidação fiscal, um cenário fiscal mais bem definido, existe espaço para você ter taxas de juros reais mais baixas nos ativos indexados à inflação, né? Então, espaço para cortar mais os juros e aí para premiar, né? Para capturar esse prêmio que ainda existe, né, na renda fixa. Tem muito tanto prêmio. no pré como na B, né? Boa notícia, tem muito prêmio. É muito prêmio. E a segunda boa notícia é, tipicamente, a gente subestima o tamanho desses ciclos. Especialmente se o componente câmbio contribui. Boa, acho que estamos chegando ao fim da nossa conversa. Queria agradecer, Gina, pela tua participação. Obrigada a você pelo convite de novo. Silvio, sempre prazer, obrigado pela conversa de novo. Super obrigado, eu recomendo bastante que a turma dê uma olhada nesse material. Foi um prazer para a gente produzir, deu um trabalhão, mas foi um prazer porque eu acho que mais do que tudo mostra o quanto a gente ouve os clientes estão interessados em saber, a preocupação deles e a quantidade de pergunta inteligente, interessante que a gente ouve todo dia. A gente guardar isso só pra gente e a gente tentar trazer uma resposta de bate-pronto cada vez que essa pergunta aparece, me parece pouco produtiva. Então a gente sentar e fazer um trabalho cuidadoso para responder essa pergunta, eu acho que traz um valor grande para essas nossas conversas. E a última sugestão e pedido, continue nos bombardeando com boas perguntas, porque a gente espera que todo ano agora a gente traga uma discussão dessa para a gente, enfim, tentar ir construindo esse histórico de responder essas principais dúvidas e ajudar com essas respostas a nortear a carteira dos nossos clientes, né? Com certeza, não só a leitura é super recomendável aqui do relatório, como eu tenho convicção de que ao longo do ano, muitas vezes a gente vai pegar esse relatório de novo, vai olhar e vai ver ali o que a gente tinha imaginado e, obviamente, aprendendo e evoluindo aqui na qualidade dos conteúdos. Esse é o segundo vídeo, né, em que a gente fala sobre o Brasil, né, de uma forma mais focada. A gente também fez aqui um vídeo falando sobre o cenário internacional, em que existem alguns temas que se conectam com o Brasil também, mas a gente procurou não trazer as mesmas perguntas para cá, para não ficar repetitivo e fazer com que cada um de vocês olhem esses vídeos de forma complementar, no tempo de vocês. Então, no primeiro vídeo a gente fala sobre o programa de alternativos e líquidos, por exemplo, que sem dúvida também se conecta com uma alocação de portfólio no Brasil, além do internacional. A gente fala sobre o ciclo do dólar, que obviamente acaba traduzindo e trazendo esses temas para o Brasil, mas acima de tudo é um conteúdo que a gente consegue traduzir aqui boa parte da nossa filosofia de investimentos, que é o olhar de longo prazo, né, que é a diversificação global de portfólio, né, que sem dúvida norteia aí boa parte das conversas que a gente tem com cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez em um 2026 especial para cada um.